Do Lu da Lu. Volume 21. Capítulo 141. Domínio azul prateado e domínio do Deus da Morte. Entretanto, ele não conseguia evitar repassar em sua mente a cena em que Juliana, sem a menor hesitação, puxou ele de volta para a estrada estreita após ele matar o rei morcego de 3 cabeças dourado escuro. Embora ele não entendesse o porquê de Juliana não ter nenhuma má intenção para com ele, ao ponto dela até ser extremamente sincera, era exatamente por causa disso que ele não conseguia agir agora. Mesmo se ele o fizesse, ele sabia que podia não ser capaz de realmente ferir a oponente. Nesse exato momento, Juliana repentinamente ergueu sua cabeça, virou sua palma e golpeou seu próprio peito. Ela cuspiu sangue, mas seus olhos ficaram alertas por um tempo. Tang Yin, eu não vou conseguir. Se continuar assim, eu temo que nós não conseguiremos sair desta estrada do inferno. Eu vou colocar minha vida nas suas mãos. Embora eu não entenda o porquê de eu confiar em você, eu sei que você definitivamente irá me tirar daqui. Enquanto minha mente ainda está clara, me deixe inconsciente. Nesse momento, os homens e os céus estavam travando uma guerra no coração de Tang San. Repentinamente vendo Juliana fazer isso, ele não pôde evitar ficar um pouco envergonhado. Parecia que essa menina diante dele não era como ele pensava. Juliana tremeu violentamente, oscilando diante de Tang San. Ela gritou quase pesarosamente: rápido, faça isso. Eu não vou conseguir resistir por muito tempo. Ele não hesitou mais. Essa era sem dúvidas a melhor forma de resolver a situação. Tang San abruptamente deu um passo adiante, usando uma palma para golpear o pescoço de Juliana. O corpo dela amoleceu, escorregando em seus braços. Segurando o corpo delicado de Juliana, vendo a cauda de raposa em sua bunda gradualmente sendo recolhida e a pele branca como neve exposta sob as curtas calças rasgadas, Tang San não teve nenhum pensamento desconcertante. Ele de repente sentiu uma grande quantidade de respeito dessa mulher em seus braços. Respeito por sua coragem. Nesse momento, Tang San podia facilmente jogar Juliana dentro do abismo ao lado dele. Isso não apenas faria a próxima parte da estrada do inferno mais fácil, mas além disso cortaria uma grande inimiga futura pela raiz. Porém, Tang San não fez isso. Suspirando, ele puxou Juliana para mais perto, a ajeitando apoiada em seu peito. Luz azul surgiu. Com Juliana já inconsciente, ele não precisava mais esconder nada e filamento após filamento de imperador azul prateado, que pareciam com safiras, silenciosamente apareceram, firmemente amarrando Juliana a ele. Para não deixá-la influenciar seus movimentos, Tang San envolveu os braços dela ao redor de seu pescoço e ergueu suas pernas para amarrá-las ao redor de sua cintura. Sem dúvidas, no presente os dois estavam em contato extremamente próximo e com as poucas roupas de Juliana, praticamente não era diferente dela estar nua, mas o atual Tang San estava perfeitamente calmo. Tudo diante dele era parte de seu treinamento. Ele podia, é claro, abandonar Juliana, mas ele sabia que se realmente fizesse isso, então isso seria o mesmo que ser destruído pelo demônio dentro de seu coração. Para não falar nada dele ser ou não capaz de sair desse lugar sob essa influência, mesmo se ele conseguisse, ele podia carregar essa ferida em seu coração para o resto de sua vida. Buscar o topo dos mestres dos espíritos então seria impossível. Portanto, ele tinha que carregá-la. Mesmo se mais tarde ela se tornasse sua maior inimiga, ele ainda tinha que exibir força e disciplina e confrontá-la de forma justa no futuro. Essa era uma escolha da qual um mestre das artes marciais, um mestre dos espíritos, um homem não podia escapar. Assim que Tang San usou a grama azul prateada para prender Juliana na postura que menos afetaria seus movimentos, ele repentinamente entendeu qual era o último desafio da estrada do inferno. Ainda era um inimigo poderoso, mas não um externo e sim um dentro de si. O demônio dentro do coração de cada um. Naquela atmosfera enormemente sinistra, sob a influência do nefasto plasma sanguíneo vermelho e quente, assim como da sua própria enorme intenção assassina, para perseverar e escapar desse lugar, que tipo de determinação inabalável e força de vontade seria necessária? Mesmo um gênio de alta qualidade como Juliana era incapaz de aguentar até o fim. Esse teste final para sair da estrada do inferno era o mais difícil. Pensando nisso, Tang San não pôde evitar suspirar internamente por causa de sua sorte. Ele tinha todos os tipos de habilidades que podiam estabilizar sua força de vontade, entre eles estava a mais fundamental. Habilidade céu misterioso e o osso do crânio mente condensadora de sabedoria. Assim como o miraculoso domínio azul. Assim como Juliana havia suposto, o domínio azul de Tang San era um domínio inato do seu espírito. O segundo despertar da grama azul prateada havia exposto sua verdadeira identidade. Como o único imperador azul prateado no continente, seu segundo despertar havia simultaneamente conferido o prestígio imperial que ele possuía a Tang San. Isso era o domínio inato do imperador azul prateado, o domínio azul prateado. Nesse lugar, o domínio azul prateado, é claro, era incapaz de exibir seu grandioso poder. Ou era possível dizer que o efeito do domínio azul prateado já estava suprimido ao seu nível mais baixo aqui. Mas contando com a atmosfera de crescimento infindável do domínio, ele ainda podia ser de alguma ajuda para Tang San. Quanto ao calor abrasador dos arredores, para Tang San ele era mais como uma piada.
Mesmo o calor infernal do poço de gelo e fogo Yin Yang era incapaz de influenciar a ele que havia comido o delicado damasco infernal e a misteriosa grama octogonal de gelo, deixando de lado esse lugar. Talvez a toxina extrema no caldo de sangue pudesse influenciar Tang San. Mas ele jamais daria a chance dele alcançá-lo. Ele estava há 2 anos na cidade do massacre. Como ele poderia não ter estudado a Blood Mary? O caldo de sangue aqui deveria ser do sinistro sangue de incontáveis degenerados recolhido por mais de 100 anos, misturados com uma toxina extrema e concentrada. Ela também podia ser descrita como a base da cidade do massacre. Esticando sua mão para a desejosa bolsa dos 100 tesouros, uma erva imortal branca como a neve apareceu na mão de Tang San. A erva imortal era translúcida e brilhava branca como a neve, cada folha, parecendo coberta de gotículas de água, se curvava levemente, lembrando o pescoço de um cisne. Se alguém apenas a visse, quem poderia adivinhar que a propriedade que essa erva imortal possuía era na verdade estimulação? Deixando de lado comê-la, apenas tocá-la faria qualquer vírus no ponto de contato se multiplicar 100.000 vezes. Em várias circunstâncias, esse beijo do cisne da neve seria ainda mais assustador do que qualquer veneno. Mesmo quando o segurando com a misteriosa mão de Jade, Tang San ainda parecia estar tremendo de medo. O poder dessa erva imortal realmente era muito assustador, ao ponto de nem mesmo Tang San se atrever a usá-lo para refinar veneno. Porque se Tang San fosse infectado com apenas uma gota do seu fôlego no processo de refino, ele certamente morreria. Quem se atreveria a garantir que seu corpo não tinha um único vírus? Com um leve movimento de sua mão, o beijo do cisne da neve branco flutuou no ar e caiu, despencando na direção do plasma sanguíneo vermelho escuro embaixo, sendo instantaneamente engolido pelo sangue e desaparecendo sem deixar um único traço. O plasma sanguíneo não pareceu sofrer qualquer influência. Mas Tang San sabia que essa erva imortal ainda traria uma estimulação devastadora para a cidade do massacre. Com seu efeito medicinal, a toxina dentro do nefasto plasma sanguíneo se multiplicaria sem limites. E com a cidade do massacre o tratando como sua fundação, como ela ainda poderia existir? A cidade do massacre, esse mundo assustador, mau e sombrio não deveria existir. Não importava o que houvesse ali, ainda seria melhor se essa face sombria do mundo desaparecesse. Partindo mais uma vez, Tang San rapidamente correu para frente. Os corpos dele e de Hu Liena na frente dele roçaram um no outro enquanto ele se movia, constantemente causando ondas de sensações prazerosas. Mas nesse momento, Tang San rigidamente colocou seus pensamentos em ordem, constantemente reproduzindo uma cena sangrenta após a outra da cidade do massacre em sua mente. Apenas assim ele conseguiria resistir à atração dessa sensação em seu peito que era mais sedutora do que sua mente assassina. O ar se tornou cada vez mais quente e, amarrada na frente de Tang San, a pele de Hu Liena já estava começando a ficar rosada. Felizmente, eles ainda estavam dentro do domínio azul prateado de Tang San e ainda somando a própria força dela, seu corpo era muito mais resistente do que o de pessoas normais. Se não, apenas esse atual calor abrasador seria o suficiente para queimá-la viva. Observando o plasma sanguíneo no abismo dos dois lados ficando cada vez mais próximo, os cantos da boca de Tang San exibiram um sorriso frio como gelo. Cidade do massacre, rei do massacre, eu espero que vocês gostem do presente que eu deixei para trás. Assim como Tang San antecipara, junto com o aumento de temperatura, o plasma sanguíneo subiu dos dois lados. Ele sabia que não estava longe da saída. Após uma hora, com sua mente constantemente provocada por uma irritante intenção assassina, Tang San finalmente viu a saída. Agora seu suor também já havia encharcado sua jaqueta. Não era por causa do calor dos arredores, mas sim por causa da influência dupla da intenção assassina e dessa espantosa beldade extraordinária diante dele. Não importava o quão resoluta fosse a força de vontade de Tang San. Em tais circunstâncias, mesmo ele já estava quase incapaz de aguentar. Nessa hora ele finalmente viu a distante saída. A saída claramente levava para o lado de fora. A luz branca formava uma tela de luz oval. Ali estava o final da jornada de Tang San. Porém, a saída ainda estava a 1 quilômetro de distância. Tang San parou e franziu as sobrancelhas. Embora a saída tivesse aparecido, ela na verdade era uma saída na outra margem. Nesse momento, diante de Tang San, não havia mais nenhuma estrada, tudo o que havia era um mar de sangue vermelho. O plasma sanguíneo finalmente alcançou a estrada, inesperadamente formando um pequeno lago, o sangue borbulhava bloqueando seu caminho à frente. A 1 quilômetro de distância, como o outro lado de um abismo eternamente impossível de se cruzar. Não havia mais criaturas atacando. Mas aqui estava a energia sinistra mais poderosa. Assim como esse enorme abismo de 1000 metros de comprimento diante dele, se tornando um fosso praticamente impossível de se cruzar. Segurando Hu Liena na frente dele, era difícil para sua mão direita não entrar em contato com sua surpreendentemente flexível bunda. Como resultado de Hu Liena anteriormente expor sua cauda de raposa e ainda somando aos solavancos no caminho, a área que seus shorts atualmente ocultavam era realmente minúscula. A parte de baixo do corpo de Tang San já havia inconscientemente ficado enérgica muito tempo atrás devido aos dois estarem encostados. Sob a estimulação dupla, até seus olhos já haviam se tornado vermelhos como sangue. Lentamente fechando seus olhos, Tang San respirou fundo, harmonizando sua mente o máximo possível.
A habilidade Céu Misterioso rapidamente circulou dentro de seu corpo. Durante esses 2 anos de cultivação, mesmo que seu poder espiritual não tivesse avançado muito, o vaso da concepção dentre os seus 8 meridianos extraordinários já havia se conectado e agora restava apenas o vaso governante final. Tendo aberto 7 meridianos, a velocidade com a qual a força interna de Tang San operava já havia alcançado um nível extremamente surpreendente. Isso também tornou sua resistência de batalha muito maior do que a de mestres dos espíritos desse mundo. Com uma fraca luz piscando, a luz exibida pela face de Tang San gradualmente diminuiu. Suas 2 mãos se cruzaram sobre seu peito, uma fraca flutuação espiritual se espalhou do espaço entre 2 sobrancelhas. Finalmente nesse momento, ele não conseguiu mais segurar nada. Portanto ele incitou sua força espiritual com todo o seu poder, forçando sua intenção assassina o máximo possível para agir fora de seu corpo, formando uma camada protetora ao seu redor, simultaneamente também permitindo que seu cérebro recuperasse sua sobriedade por um tempo. O efeito de usar o crânio-mente condensadora de sabedoria finalmente chegou no seu ponto máximo. Com a mente recuperando sua clareza, a primeira coisa que Tang San fez foi observar seus arredores. Ele não deixou nenhum detalhe ou pista escapar. Agora, dos 2 lados da estrada havia um vazio tão grande que o fim não podia ser visto. A mais de 1 quilômetro à frente estava a saída e em cima, o teto da caverna negra podia ser vagamente visto a uns 200 e poucos metros de altura. Tang San não pôde evitar suspirar internamente. Isso teria sido muito mais fácil se o pequeno Ao estivesse aqui para resolver essa situação com uma salsicha cogumelo voadora. É claro que isso só aconteceria em seus sonhos. Mesmo se Oscar realmente estivesse aqui, ele ainda teria sido incapaz de fazer isso. Afinal, nenhuma habilidade espiritual podia ser usada aqui. Erguendo sua mão direita, um filamento de grama azul prateada apareceu e Tang San o jogou agilmente na direção do céu. Mesmo se ele não pudesse usar habilidades espirituais, o próprio espírito ainda podia ser usado. Após o segundo despertar, sua grama azul prateada claramente não era como antes. Suas mudanças, é claro, não foram tão simples quanto apenas mudar de cor e de aparência externa. A grama azul prateada anterior de Tang San só podia ser jogada a uma distância de 50 metros no máximo. Mas agora, a grama azul prateada brilhante e translúcida voou por mais de 100 metros. Por meio de sua interação com o espírito, Tang San rapidamente descobriu que 120 metros já era o limite que sua grama azul prateada conseguia alcançar. Essa distância ainda estava um pouco longe do teto da caverna de 200 metros de altura. A grama azul prateada só conseguia alcançar 120 metros, ainda lhe faltavam quase 100 metros. Olhando para Juliana em seu peito, Tang San considerou se deveria ou não acordá-la para eles pensarem numa solução juntos. Mas ele rapidamente deixou esse pensamento de lado. Agora, a pele macia de Juliana já estava da cor de um camarão cozido, incomparavelmente vermelha. Se por acaso ela perdesse sua consciência e lançasse um ataque após ela acordar, o que aconteceria? Ele não teria nem chance. Pensando nisso, Tang San deixou completamente de lado sua anterior linha de pensamento. Repentinamente, como se uma luz brilhante fosse acesa, Tang San pensou num plano. Talvez isso até mesmo funcionaria. Ele rapidamente removeu a garra divina voadora de seu punho esquerdo. Liberando 2 filamentos de grama azul prateada, ele conectou um à garra voadora divina e o outro aos controles dela. O limite da garra voadora divina era de 30 metros. Se ele pudesse soltá-la no ar, isso seria o equivalente a estender a grama azul prateada por 30 metros, então seu comprimento chegaria a 150 metros. Quanto aos 70 metros de distância restantes, ele teria que contar com sua própria habilidade. Pensando nisso, Tang San respirou lentamente, então expirou novamente. Ele sabia que só teria uma chance. A maioria da sua habilidade Céu Misterioso foi usada para suprimir sua intenção assassina e agora ele só tinha uma chance de subir no teto da caverna. Se ele falhasse, então se lançar de novo enquanto ainda restringia sua intenção assassina seria praticamente impossível. Harmonizando a respiração dentro de seu corpo, a expressão dele se tornou séria. Respirando fundo mais uma vez, uma fraca luz azul encheu o ar, a liberação compreensiva do domínio azul prateado. Apenas dentro da área do domínio azul prateado a influência do ambiente caía para o seu grau mais baixo. No momento seguinte, as longas pernas das 8 lanças de aranha saíram de suas costas. Alcançando 4 metros de comprimento, as 8 lanças de aranha cristalinas eram estonteantemente belas, sem as anteriores cerdas ameaçadoras e a cor negra arroxeada, seus atributos ainda haviam sido fortalecidos exponencialmente. A razão era bem simples. Após Tang San se tornar o Imperador Azul Prateado depois do segundo despertar da grama azul prateada, não foram apenas seus atributos inatos que foram aumentados, mas também a essência da grama azul prateada. A essência fundamental do espírito mudar era o equivalente a cada uma das habilidades espirituais da grama azul prateada de Tang San também mudarem, para não falar nada de ganhar uma quinta habilidade espiritual, atravessando para o nível de rei espiritual. Tudo isso misturado fez a força de Tang San melhorar substancialmente como um todo e as 8 lanças de aranha, como um osso espiritual externo capaz de evoluir. Naturalmente também obteve benefícios ainda maiores e, portanto, evoluiu para a aparência atual. A razão pela qual Tang San amarrou Juliana ao seu peito ao invés de suas costas foi para deixar espaço para as 8 lanças de aranha.
Mesmo nos lugares onde a grama azul prateada estava agrupada, ela não influenciava as posições das 8 lanças de aranha. Esse osso espiritual externo havia salvado sua vida em mais de uma ocasião. Ele era sua última carta na manga. Lentamente se abaixando, as 8 lanças de aranha se prenderam ao chão, suportando Tang San, que segurava a Juliena. Uma fraca luz branca irrompeu e a luz opaca vermelha e azul acumulada dentro das 8 lanças de aranha ondulou levemente. Os olhos de Tang San repentinamente ficaram afiados, seu corpo abruptamente se inclinou para frente, prestes a tocar a estrada. Agora, as finas 8 lanças de aranha estavam todas inseridas naquela estrada estreita. Embora isso parecesse estranho, elas estavam completamente num estado de armazenar poder. As pessoas podiam pular com as 2 pernas, mas agora Tang San possuía 8. A habilidade Céu Misterioso operou com força total. A força assustadora das 8 lanças de aranha irrompeu praticamente num instante. As poderosas 8 lanças de aranha fizeram Tang San disparar no ar. O pulo surpreendente fez Tang San claramente sentir o cenário dos arredores passar rapidamente por ele. Vendo aquela estrada embaixo dele se tornar cada vez menor e percebendo sua velocidade de subida diminuir gradualmente, ele sabia que estava prestes a alcançar o ápice do pulo das 8 lanças de aranha. Agora, enquanto operava forçadamente sua habilidade Céu Misterioso, Tang San estava de costas para o teto da caverna e ele também não sabia o quão alto esse pulo foi, mas ele tinha que agir para ser capaz de fazer esse pulo chegar ainda mais alto, para ficar o mais próximo possível do topo. 2 luzes azuis escuras dispararam dos olhos de Tang San e com um flash de luz, uma pesada explosão atingiu o chão embaixo dele. Esse ataque foi feito com toda a força espiritual de Tang San, sem segurar nada. Mesmo se a força da luz púrpura divina não conseguisse alcançar seu nível mais alto por causa do seu consumo de antes, esse poder de ataque ainda era assustador. Em meio à alta explosão, a estrada abaixo desapareceu quase completamente. A assustadora luz púrpura divina atingiu aquele plasma sanguíneo e formou um redemoinho vermelho sangue. Tang San tirou vantagem da força de reação desse ataque para ganhar mais uns 20 metros de altitude. Já era hora. Se virando no ar, ele jogou a grama azul prateada enrolada à garra voadora divina. No momento em que se virou, Tang San relaxou, porque ele claramente viu que a distância entre ele e o teto da caverna era de menos de 100 metros. Em outras palavras, o pulo anterior das 8 lanças de aranha havia inesperadamente o empurrado por mais de 100 metros. Sem qualquer suspense, a grama azul prateada se aproximou do teto da caverna num piscar de olhos. Com um ruído sonoro, Tang San usou a outra grama azul prateada para operar o mecanismo da garra voadora divina. A afiada garra penetrou na pedra do teto, suspendendo ele e Juliena no ar. Basicamente sem precisar usar força, Tang San agilmente controlou o recolhimento da grama azul prateada, o puxando para mais perto do teto. Após ele agarrar a garra voadora divina e novamente recolher seus mecanismos, ele foi puxado até a rocha negra como azeviche do teto da caverna. As 8 lanças de aranha assumiram a responsabilidade, suas afiadas pontas de lança estocaram a pedra como se ela fosse tofu, suspendendo Tang San e Juliena. Assim que as 8 lanças de aranha a perfuraram, o coração de Tang San finalmente relaxou. Com o controle das 8 lanças de aranha, ele sabia que finalmente estava seguro. Demorar nesse lugar sem dúvidas era o mesmo que procurar por problemas. Transferindo a força interna da habilidade Céu Misterioso dentro dele, resistindo à dor de substancialmente usar em excesso sua força espiritual, Tang San controlou as 8 lanças de aranha para agilmente escalar na direção da saída, pendurado de cabeça para baixo no teto. O teto da caverna era esburacado e irregular, mas isso não era um problema para as 8 lanças de aranha. Pendurado de cabeça para baixo no teto, Tang San cruzou a distância de 1 quilômetro com facilidade. Como se estivesse andando no nível do chão, finalmente alcançando o fim. Descendo, a saída estava logo diante dele. Tang San de repente descobriu que a intenção assassina ao seu redor pareceu ser puxada por uma força particular. Se virando para lançar uma última olhada para a estrada do inferno pela qual ele havia acabado de passar, Tang San soube que esses 2 anos de aprimoramento na cidade do massacre seria uma experiência que ele jamais se esqueceria durante toda a sua vida. Mas o que ele queria ainda mais era que mais ninguém experienciasse esse mundo assustador no futuro. Perecer, esse era o desejo final que ele deixou para a cidade do massacre. Com um som de "sou", Tang San finalmente fugiu para dentro daquela cortina de luz branca. Tudo ao seu redor pareceu mudar. No instante em que Tang San entrou naquela luz branca, ele imediatamente sentiu como se tivesse entrado num mundo especial. Ao redor dele havia um vazio branco como a neve e a grama azul prateada que ele liberou foi restringida por uma força desconhecida, sendo forçadamente pressionada de volta para dentro de seu corpo. Juliena na frente dele consequentemente também se separou de seu abraço. Nesse mundo de branco infindável, ele não conseguiu usar nem um pouco de força. Tudo o que ele sentiu foi um frio congelante. Como se um frio imensurável se agregasse na direção dele e também como se um frio imensurável fosse emitido de seu corpo. Dentro desse vazio branco, Tang San teve que suportar essa dor assustadora sozinho. Um frio que ele deveria sentir ainda apareceu. Isso não era uma mudança real na temperatura e sim um frio produzido pela intenção assassina. A mais pura intenção assassina rapidamente invadiu Tang San e a cada parte que entrava, ele tremia.
À medida que aquele frio gradualmente fazia seu coração ficar rígido, sua consciência e sentidos também gradualmente começaram a ficar distantes. Mas nesse momento, Tang San teve certeza de que a lenda da cidade do massacre era verdadeira. De fato, isso era um domínio condensado de intenção assassina. É claro que esse domínio era muito mais formidável quando comparado ao seu domínio azul prateado. Dentro do domínio ele era como uma wolfia, ao quadrado. Após uma quantidade de tempo indeterminável, quando Tang San acordou da dor, ele sentiu como se tivesse estado sonhando. Ele estava deitado em meio à grama azul prateada e essa grama azul prateada estava enviando para ele traço após traço de calor e nutrição. Toda sua dor já havia passado. A única sensação que ele tinha era de relaxamento e das familiares flutuações de poder espiritual, assim como as sensações das habilidades espirituais preenchendo seu corpo novamente. Quando ele quis se virar e se sentar, Tang San descobriu que seu braço esquerdo estava um pouco pesado. Quando ele virou sua cabeça para olhar, inesperadamente ele viu o martelo céu claro em sua mão. Quando olhou para o martelo céu claro, ele tinha certeza de que era impossível isso ser um sonho. Naquele martelo céu claro, no topo da cabeça do martelo, havia uma camada de veias brancas. Aquelas veias pareciam com o padrão de sangue no chão da arena do massacre infernal de quando a estrada do inferno se abriu, apenas muito menor e, além disso, branco. Enquanto Tang San tentava sentir o padrão de veias brancas, instantaneamente uma agitada luz branca silenciosamente encheu o ar. A luz branca foi liberada do martelo céu claro. Mas logo aquela luz branca se tornou incolor e a percepção de Tang San do mundo ao seu redor imediatamente ficou diferente. Mesmo a grama azul prateada que estava mais próxima dele estava tremendo dentro dessa corrente incorpórea. O domínio do Deus da Morte. Esse era o domínio do Deus da Morte? Tang San sabia que devia ficar animado. Mas tendo acabado de sair de um lugar como a cidade do massacre, ele não conseguia ficar. 2 anos de aprimoramento infernal haviam tido uma influência enorme na sua forma de pensar. Apesar de sempre tentar resistir ao máximo, agora Tang San não apenas estava pálido, mas até o espaço entre suas sobrancelhas revelava um espírito maligno indisfarçável. Nesse momento, repentinamente uma intenção assassina incorpórea se aproximou num flash. Como um objeto invisível, ela golpeou pesadamente o domínio do Deus da Morte que Tang San liberou. Tang San tremeu, rapidamente se virando para olhar naquela direção. A algumas dezenas de metros de distância estava uma silhueta charmosa. Em algum momento, ela já havia se vestido adequadamente, cobrindo aquele belo corpo delicado e seus olhos também o estavam observando, com algo indescritível brilhando dentro deles. Ela acordou antes de mim, esse foi o primeiro pensamento de Tang San, incapaz de evitar suar frio. É claro que ele sabia o que significava Hu Liena acordar primeiro. Isso significava que ela teve tempo o suficiente para matá-lo. Essa mulher realmente é astuta. Tang San pensou um pouco incomodado. Seu poder espiritual era mais forte que o dele, mas na parte final da estrada, foi ele que a levou para fora. Sua exaustão naturalmente era menor que a dele. Se ela quisesse matá-lo, talvez ele jamais teria acordado. Hu Liena andou até Tang San passo a passo, com um leve sorriso em sua face charmosa. Você sentiu isso? Nós possuímos o mesmo domínio inato. A voz celestial ressoou nos ouvidos de Tang San. Tang San não abriu sua boca, apenas a observou silenciosamente. Ele ficou surpreso ao descobrir que com a capacidade de usar habilidades espirituais de volta, os olhos de Hu Liena haviam inesperadamente se tornado incomparavelmente claros, sem um único traço do elemento sedutor. Se ela pudesse ser descrita como uma rosa atraente antes, então agora ela parecia com um lírio fresco e imaculado. Eu coloquei minha vida nas suas mãos uma vez, você também colocou a sua vida nas minhas mãos. Agora nós não estamos quites? Hu Liena finalmente alcançou Tang San, apenas parando quando ela estava a 1 metro dele. Olhando para ele, seu olhar se tornou incomparavelmente suave. Tang San ainda não havia aberto sua boca, apenas a observando silenciosamente. Ele ainda não sabia o que essa mulher estava pensando, mas por alguma razão, ele sentia que ela não tinha nenhuma intenção ruim para com ele. Um traço de aflição surgiu nas feições charmosas de Hu Liena. Atentamente olhando para Tang San, sua face tocante inesperadamente exibiu impotência. Por que eu sou do rol dos espíritos e você da escola céu claro? Erguendo as mãos e bem naturalmente as colocando sobre os ombros de Tang San, Hu Liena diminuiu a distância entre os dois por mais um passo, com seus olhos angustiados, sem dúvidas, repletos de uma atração ainda mais intensa. Seu corpo inteiro colapsou nos braços de Tang San. Entretanto, seus movimentos não chegaram ao fim, porque Tang San suportou os ombros dela com uma mão. O domínio do Deus da Morte e o martelo céu claro foram recolhidos simultaneamente e Tang San olhou indiferentemente para Hu Liena. Hu Liena sorriu tristemente. Você realmente tem um coração de pedra? O olhar de Tang San se tornou um pouco mais gentil. Ele não podia negar que essa mulher era perfeita, mas seu coração já não tinha espaço para mais uma pessoa desde muito tempo atrás. Para não falar nada de os dois serem de mundos completamente diferentes. Batendo de leve no ombro dela, ele afastou as mãos dela de seus ombros. Da próxima vez que nos encontrarmos, talvez nós seremos inimigos. Deixando para trás essas simples palavras, se virando e não olhando mais para ela, Tang San endureceu seu coração e partiu com passos largos.
Lágrimas silenciosas escorreram silenciosamente por sua delicada face perfeita. Essa era a primeira vez em sua vida que Juliana chorava por um homem e a imagem dele não podia mais ser separada de seu coração. Tang-san pareceu sentir ficar um pouco mais leve a cada passo que ele dava à frente. Ele naturalmente não teria nenhum sentimento por Juliana. Mas ele também tinha uma impressão uma pouco favorável dessa menina. Atravessar a estrada do inferno foi o resultado dos dois trabalharem juntos. Quando ela deixou ele desacordá-la, ele não conseguiu mais levantar qualquer inimizade contra ela. Pequeno San, uma vez grave ecoou próximo dos ouvidos de Tang-san. Tang Hao já havia aparecido silenciosamente em algum momento, parado na estrada diante dele. Nos 2 anos nos quais eles não haviam se visto, ele parecia ter envelhecido um pouco mais. Tang-san sentiu com uma precisão extrema as mesmas características do corpo de seu pai que ele tinha no seu pai. Rapidamente dando um passo à frente, alcançando seu pai, o olhar de Tang-san ainda estava frio como gelo. Esse era o efeito residual de 2 anos na cidade do massacre. Você também não possuía o domínio do Deus da Morte. Tang Hao assentiu. Sua face revelou o traço de um sorriso. Você fez bem nesses 2 anos. Você não me decepcionou. Vamos. Terminando de falar, ele tomou a liderança em seguir em frente. Tang-san rapidamente o alcançou sem dizer mais nada. A aparência de seu pai fez uma pequena rachadura se abrir no seu coração frio como gelo. A afeição calorosa sem dúvidas era o melhor tesouro para dissolver as correntes perversas no interior. Você sabe quais são os efeitos do domínio do Deus da Morte? Tang Hao repentinamente perguntou. Uma luz piscou nos olhos de Tang-san, aura imponente. Tang Hao assentiu lentamente. Isso mesmo, é a aura imponente. Uma aura imponente e uma pressão formada pela intenção assassina podem frequentemente deixar seus oponentes incapazes de exibir sua força total. Mas você conseguirá exibir 120% dela. O efeito do domínio do Deus da Morte é o mesmo. Você possui o domínio do Deus da Morte mais básico. No futuro, dentro desse domínio, a força dos seus oponentes irá automaticamente enfraquecer em 10% e você será capaz de usar 110% do seu poder. À medida que seu espírito crescer, essa proporção também irá aumentar. Lembre-se, domínios inatos do espírito não sofrem a restrição dos espíritos gêmeos, que são incapazes de serem usados simultaneamente. Tang-san o encarou sem reação por um momento. Como você sabe? Mesmo ele que possuía espíritos gêmeos não podia ter certeza disso. Tang Hao parou, se virando para olhar para ele. Porque as mesmas circunstâncias apareceram para outra pessoa. A expressão nos olhos de Tang-san flutuou violentamente uma vez. Ele de repente entendeu o que seu pai queria dizer. Aquela pessoa de quem Juliana falou era a Pontífice Suprema Bibi Dong. Nesse mundo, além de seu pai, Bibi Dong também devia possuir o domínio do Deus da Morte. Tang Hao disse calmamente. Agora o número de pessoas com esse domínio aumentou para 4. Você gradualmente irá descobrir o efeito do domínio do Deus da Morte no futuro. Seus usos são tão admiráveis quanto os do seu domínio azul prateado. Em diferentes circunstâncias, ele pode ter um efeito enorme. Pai, você não devia me contar sobre o que aconteceu no passado agora? Após 4 anos de se aguçar, Tang-san já havia passado de um jovem de nem 15 anos de idade, para um rapaz de quase 19 anos. Sua força havia aumentado, seu temperamento havia mudado, o segundo despertar da sua grama azul prateada havia causado todos os tipos de influência sobre ele, tudo isso o fez amadurecer muito. Comparado a 4 anos atrás, a evolução do atual Tang-san não era de forma alguma tão simples quanto apenas aumentar uns 10 níveis de poder espiritual. Ele havia realmente começado a pisar no mundo daqueles conhecidos como poderosos. Tang Hao disse. Ainda não é a hora. Você ainda não alcançou meus requerimentos. Tang-san o encarou sem reação por um momento. Então o que eu preciso fazer para alcançá-los? Tendo obtido 2 grandes domínios, Tang-san acreditava que ele já devia ser capaz de ganhar a aprovação de seu pai. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.